Olá, eu sou a Bel Andrade. Eu estou aqui com meu parceiro Rodrigo Biasi para mais um Bauercast, um bate-papo produtivo. E hoje o bate-papo vai ser muito produtivo porque a gente tem um convidado muito especial, né, Biasi? É isso aí, Bel. Estamos aqui com o professor Everardo Montovani. Uma satisfação recebê-lo, professor. Obrigado. Obrigada. Vamos aqui apresentar um breve currículo do professor. É uma autoridade em irrigação e temos certeza que vai ser muito produtivo mesmo esse bate-papo. O professor Everardo, ele é diretor-geral da IRIplus, Tecnologia e Consultoria Limitada, professor titular sênior da Universidade Federal de Viçosa, doutor em manejo de irrigação, PhD em gestão de irrigação, foi presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem e também é consultor da AIBA, importante instituição, né, da Bahia de irrigantes e produtores, e também consultor da Agrofir do Mato Grosso, também uma outra instituição muito importante do agronegócio. Professor, para começar assim, fala um pouquinho de como começou a sua história com o agronegócio, com a agricultura, como é que foi essa paixão lá atrás? Pois é, primeiro agradecer o convite, Rodrigo, Bel. Eu vou tentar resumir porque é uma longa história, né? Eu sou de Viçosa, Minas Gerais, e lá tem uma universidade muito especial, que é a Universidade Federal de Viçosa, que tem um trabalho em prol do Brasil impressionante, né? Eu falo que Viçosa teve a sorte de ter um presidente da República, que é o Arthur Bernardes, e o presente que ele deixou para a cidade dele foi a universidade. E lá meu pai foi estudar e depois virou professor e eu acabei também seguindo o caminho dele. Fui professor por muitos anos no Departamento de Engenharia Agrícola, um local excelente, um local, assim, uma instituição que puxa a gente para cima, colegas excelentes. Então eu estudei Engenharia Agrícola, que eu sempre fui da área mais de engenharia, decidi trabalhar com Engenharia Agrícola e acabei caminhando um pouco para a área mais de manejo, que a gente chama Ciência de Irrigação. Então, meu mestrado já foi com o tema de ciência, evapotranspiração. E quando eu me preparava para fazer um doutorado dentro da carreira, a universidade é fundamental. Normalmente o pessoal, os colegas, vamos para os Estados Unidos. E nós tivemos um curso com professores da Espanha e que eu fiquei maravilhado com a visão de agricultura irrigada que eles tinham na Universidade de Córdoba, na Espanha, e decidi ir para lá. Então, passei lá 4 anos com minha família, foi um ano de muito crescimento, tanto técnico quanto pessoal, né? E ao retornar, eu comecei a parte mais de orientação na pós-graduação, pesquisa, né, aulas. Eu tive a oportunidade de dar aula para milhares de pessoas, né? E eu tinha muito carinho, porque você criar uma área de atuação para um aluno, para um jovem, né? É muito desafiante. Mas a gente trabalhava com muito afinco, eu escrevi livros, apostila, material didático para esses alunos, né? E muito tempo trabalhando na pós-graduação, orientei mais de 70 teses, 80 teses de mestrado e doutorado. Então isso é uma oportunidade mais do que um peso, porque você consegue, através dos seus estudantes, colocar tantas ideias para fora que você seria incapaz de fazer sozinho. Então foi um período muito rico, eu me dediquei muito profundamente a resolver uma questão que era fundamental para a agricultura irrigada brasileira e mundial, que é a capacidade da gente gerir a irrigação dentro da fazenda, otimizando água, energia, todos os processos. Então foi um trabalho muito grande, eu tive a oportunidade também de criar empresas, né? Muito delas foi para que as minhas ideias não morressem. Então, a gente ia nos eventos, tentava passar aqueles material que a gente estava trabalhando. E o manejo de irrigação é muito complexo, porque interage solo, água, clima, planta, fatores operacionais. Então, exige um profissional e muitas vezes a empresa não estavam preparadas. Então, em 2005, eu criei uma empresa, a Irriger, que foi um sucesso do ponto de vista de quebrar esse paradigma. E hoje ela é uma empresa de um outro grupo do setor. E, posteriormente, também me incomodava um pouco que eu tivesse uma empresa que atendia os grandes produtores. Se chegasse um produtor com 5 mil, 10 mil, 1.000 hectares, eu tinha toda a solução de irrigação para ele. Mas se chegasse um pequeno... Então, eu criei, em 2008, uma outra empresa que foi a IRIplus, e ela era voltada exatamente a desenvolver e transferir tecnologia para os pequenos produtores.
Então, a gente montou uma linha de estações meteorológicas mais simples para atender o pequeno produtor de baixo custo, apesar de automática, treinamento para os técnicos que atendiam, treinamos muita gente, e também software e sistemas mais simples para o pequeno produtor. Tudo isso caminhou, hoje algumas soluções eu passei para os meus funcionários, a fábrica e tudo mais, e eu dedico através da RI Plus a consultorias, né? E eu tive um presente em 2016, eu falo que é um presente, se a vida te der um limão, faça uma limonada, uma caipirinha, né? Eu trabalho muito fortemente com a irrigação manejo e organizamos em Viçosa um evento de sustentabilidade, eu e o professor Aziz, da Economia Rural, e eu convidei um produtor do oeste da Bahia, o Júlio Busato, que além de fazer uma belíssima apresentação da região, que é uma região muito rica, é uma região que as empresas trabalham muito, por exemplo, a Bauer tem um trabalho muito forte lá, ele no final propôs à Universidade de Viçosa a seguinte questão: olha, nós produtores temos a capacidade de produzir, vemos a irrigação como uma grande oportunidade de segurança alimentar e todo um processo de social, ambiental que pode ajudar, só que muitos setores falam que nós não temos água. Então, eu queria que a universidade fizesse um estudo para falar dessa capacidade. E nisso eu apresentei os grupos de água subterrânea, água superficial, aos grupos de governança, o grupo de gestão territorial, e ele fechou com a universidade, mas com uma exigência, que foi, eu queria que o professor Everardo coordenasse o trabalho. E na época foi uma surpresa, porque meu trabalho era muito localizado, não entendi. Hoje eu entendo que ele, com a perspicácia de um produtor de sucesso, um produtor líder da região, ele queria alguém da irrigação chefiando o grupo, coordenando o grupo, para que tivesse o foco de irrigação. Fizemos de 2017 a 2021, vou dizer a palavra certa, revolucionamos, junto com a Associação de Produtores Irrigantes da Bahia, AIBA, com a ABAP, Associação de Produtores de Algodão da Bahia, e outras instituições, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, participação da Universidade de Nebraska, através do Instituto Water for Food, nós fizemos toda uma gestão territorial da região oeste, tanto é que ela crescia, hoje ela cresce 5 vezes mais a área irrigada dela, em função da segurança de hídrica que a gente trouxe, esse de conhecimento. Porque, Rodrigo e Bel, quando você não tem conhecimento, não tem informação, principalmente num tema de recursos hídricos, entra o achismo e o emocional. E a água é um elemento que move a sociedade. Então, estamos cheios de fake news, cheios de desinformações que a sociedade compra. Então, através desse estudo, a gente pôs na mesa todas as informações capazes de trazer um debate de alto nível científico. E uma equipe fantástica de professores. E depois, nós fomos chamados, hoje a gente está desenvolvendo o mesmo trabalho para todo o estado do Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, o estado do Mato Grosso é um dos estados que menos irriga no Brasil, é a locomotiva de produção brasileira e tem o maior potencial de área irrigada do Brasil. Entre 20% e 30% de todo o potencial brasileiro está ali, porque tem água, tem topografia, tem toda a estrutura. Então, esse é um pouco resumido, né? Mas, curiosamente, esse trabalho que deu mais segurança sobre o potencial hídrico, né, a capacidade hídrica da região, tudo... Aonde a gente encontra essas informações? Tem algum site ou algum livro que o senhor publicou? Pois então, essa é uma das coisas que eu aprendi nesse processo todo, que é a questão de gestão de recursos hídricos, gestão territorial. Um ponto fundamental é ser democrático, de disponibilizando a informação para os técnicos, para a sociedade, para os gestores e para todos os interessados do tema. Então, nós adotamos o seguinte princípio lá. Nós fizemos primeiro uma coisa, foi planejar trabalho científico. Foram publicados cerca de 15 trabalhos científicos das revistas mais prestigiadas do mundo. E quem está nos vendo e ouvindo aí sabe que publicar nessas revistas é um funil, porque você tem que ter toda a metodologia muito clara, os trabalhos, a parte científica, a parte estatística, porque os avaliadores são muito. Então, nós temos uma comprovação científica do que nós falamos. Então, isso ficou... O crivo acadêmico. O crivo acadêmico que está à disposição, inclusive a gente publica sempre da forma de... Porque os artigos científicos têm acesso livre, acesso pago. Todas as nossas publicações é de acesso livre. Perfeito. Mas isso não pega
o produtor. Então, nós também nas revistas dos produtores, a IBA tem uma revista muito interessante, a gente publicou diversos artigos, revistas normais do setor, palestras, lives, eventos. Então, E uma última coisa, nós desenvolvemos, além disso, um relatório que eu posso mandar para qualquer pessoa, né, através de um WhatsApp, a gente segue um relatório, ele é muito detalhado, mas tem um resumo executivo muito tranquilo de se inteirar. E mais do que isso, nós desenvolvemos um sistema, O Bahia, que é um sistema de informática que está na web. Qualquer pessoa que digitar O Bahia e entrar, vai lá e não só ter acesso aos dados, mas ter acesso ao shape, tudo que existe para dar continuidade pesquisador. Então, trata-se de um trabalho democrático, que inclusive mudou algumas leis, deu segurança ao órgão gestor, que é o INEMA, a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, para adotar determinadas medidas, porque nós caracterizamos a disponibilidade hídrica superficial, subterrânea, nós caracterizamos o uso atual de água, caracterizamos quanto que infiltra para o aquífero. Então, foi um trabalho muito completo que o principal característica que difere dos outros é que ele é integrado. Ele não estudou uma coisa separada, ele estudou tudo junto. E também disponibilizou essa informação para todo mundo interessado no sistema. Professor, e como que está hoje esse sistema na Bahia depois de todo esse trabalho? Pois então, a preocupação que a gente tem é que o trabalho indica um potencial. Para vocês terem uma ideia, todos os estudos indicam lá irriga em torno de 250 mil hectares e a gente chegou que existe um potencial de 650 a 850 mil a mais em função da disponibilidade hídrica. Só que a gente tem um certo cuidado. Por exemplo, a gente observou que existe uma diminuição de chuva histórica lá, consistente. Então, se essa mudança climática que está diminuindo as chuvas continuar, o potencial é 650 mil. Se ela não continuar, é 850 mil. Mas tem uma questão mais interessante, Bel, que é o seguinte: nós identificamos algumas bacias, porque quando você fala que tem um potencial, parece que pode oba, não. A outorga tem que existir, a análise da disponibilidade tem que existir. Só que nós identificamos que existem regiões, que correspondem a 18% do oeste da Bahia, que já existem bacias hidrográficas muito concentradas de irrigação. Então, a gente recomendou que essas bacias não houvesse novo sistema até ter um sistema de monitoramento. Então, os próprios produtores, é bom ressaltar que o sistema é todo financiado pelos próprios produtores. Então, você vê uma mudança de panorama, onde os principais interessados em conhecer a informação são os produtores, porque eles conscientizaram que eles serão os principais prejudicados caso não haja sustentabilidade. E aí, eles promoveram, a universidade está fazendo um estudo, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros parceiros, um estudo de monitoramento, ou seja, um estudo piloto de monitoramento. Nessas bacias já estressadas, a gente está instalando sistema de acompanhamento da água subterrânea, da água superficial e dos usuários e do clima. Para quê? Para que a gente tenha segurança de que o lençol, o aquífero está adequado, que os rios estão adequados. E caso não esteja, a gente possa tomar iniciativa. E o modelo que a gente utiliza é o modelo de Nebraska. A gente tem feito várias viagens com os produtores lá. O que é? O Nebraska é um estado do tamanho do Paraná, que irriga 3,5 milhões de hectares. O Brasil todo irriga 9, então é um estado que tem uma concentração muito grande. E eles têm um sistema que a gente aprende muito com ele de gestão hídrica. O que é? Eles têm um sistema que monitora o uso da água. Então, a sociedade lá é muito tranquila no sistema de seguinte: olha, um uso muito grande de água, mas que existe um controle. Mais ou menos é o que a gente faz com um carro, quando a gente põe um marcador de gasolina. Então, você vai saber o momento de ir no posto, o momento de parar, o momento de tomar as decisões. Tá? Então, esse é uma característica do estudo que a gente está fazendo agora e complementa, viu, Bel? E como que era a irrigação antes, né? Há 30 anos atrás, a parte de manejo, né? O senhor foi um dos pioneiros. Quais as principais diferenças? Está passando um filme na minha cabeça, porque eu estou há muitos anos. Eu comecei minha vida de professor, de profissional em 1982. Então, com um bom tempinho, né?
E interessante que desde o início eu decidi trabalhar na área de irrigação. Uma influência de alguns fatores e o que acontece é que na época a irrigação era um luxo. A irrigação era uma luta contra a seca. Você pensava em irrigar só onde não era possível de outra forma. Por quê? Porque os equipamentos eram muito caros. A principal irrigação do Brasil era no sul do país, com irrigação por arroz, inundação, que é um sistema muito técnico, mas não tem equipamentos, né? E aí começaram a surgir a aspersão convencional, essas aspersores que andam, né, que movimentam na propriedade. Aí foi surgindo depois o pivô central, o carretel, foi a irrigação localizada, mas até a década de 90, mais ou menos, nos anos 1990, o Brasil era muito fechado. Não só para o sistema de irrigação, para carro, computador. Nós vivíamos ou seja, não se tinha chegada de produtos importados. E a gente sabe que o mundo hoje tem muitas tecnologias. Então, a partir de 90, começou a abrir o mercado e vieram os grandes fabricantes de pivô central, carretel, emissores, motobomba, e vieram associar a indústria nacional. Então, nós tivemos, a partir do ano 2000, uma evolução muito grande. Sistemas mais eficientes, né? O pivô central chegou muito forte, o carretel, a irrigação localizada, só que aconteceu um problema. O poder aquisitivo do produtor não era tão alto, então os sistemas não estavam tão acessível. Então era um luxo, você tinha que ter um sistema, você tem que ter um sistema de produção muito efetivo, muita rentabilidade, muita capacidade de investimento para ter um sistema. E o que aconteceu de lá para cá? A indústria brasileira de irrigação, onde a Bauer, tem outras tantas, os maiores fabricantes do mundo de pivô têm fábrica no Brasil, como a Bauer. Nós temos os maiores fabricantes do mundo de irrigação localizada, tem fábrica no Brasil. Então você tem toda uma estrutura. E o poder aquisitivo, houve uma revolução no Brasil do ponto de vista da agricultura, do agronegócio brasileiro. Então hoje o produtor brasileiro tem o mesmo sistema de irrigação e muitas vezes melhor, né, que um produtor americano, um produtor europeu, um produtor asiático. Então a gente vive uma nova... Então o Brasil hoje é uma nova situação e é realmente o local no mundo em que mais a agricultura irrigada cresce. Isso, na verdade, eu citei que eu fui presidente, né, da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, e a gente deve muito a esses pioneiros. A Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem era a única que participava, fazia evento, viagens, publicava. Então ela tem 52 anos. Então ela partiu da década de 70, criando condições. Programas como Provárgias, Profir, Proine, programas de irrigação. Nós já tivemos Ministério Extraordinário de Irrigação. Tudo isso no passado, que parecia uma coisa meio solta, foi a base para chegar hoje que nós temos, né? Todo esse desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, o Brasil cresce a agricultura irrigada como nenhum outro país. Em plena pandemia, 2020, nós crescemos 250 mil novos hectares irrigados. Em plena pandemia de 2021, nós crescemos 370 mil. Depois foi para 420, hoje nós estamos na faixa de 400. Então, em 4 anos, o Brasil dobrou a sua capacidade de implantação. Isso está acontecendo em grande escala. As fábricas estão investindo, né? Para muitos fabricantes como a Valmont, Lindsay e a Bauer. Hoje o Brasil é um dos principais mercados, Netafim, Naandan, Rivolis. Então você tem todo um ambiente propício para a agricultura irrigada. Perfeito. É com grande felicidade que a gente escuta isso e vivencia isso, professor, mas chama atenção em tudo que o senhor falou, e é uma coisa que infelizmente às vezes a sociedade ainda não alcança, é como a mentalidade do produtor, como o senhor comentou da IBA, já é totalmente de sustentabilidade, né, de preservação e de cuidado, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais dessas informações que não chegam muito para a pessoa que não conhece o meio, né? Rodrigo, isso é uma conclusão assim, que a gente precisa conversar com a sociedade para melhorar essa visão do produtor irrigante, principalmente, né? E, na verdade, eu até faço uma comparação. Vamos fazer uma análise da tecnologia da Chevrolet. Né?
Vamos pegar o Monza. O Monza é um carro de 30 anos atrás que não tem nenhuma tecnologia, não tinha nada, ou seja, um carro da época. Então, muitas vezes, a agricultura irrigada ela é avaliada como se fosse a agricultura irrigada de 30 anos atrás. Hoje, o produtor irrigante, a indústria, os técnicos, trabalham com um conceito de sustentabilidade muito forte. Não tem jeito de ser de outra forma. O que a gente precisa é trabalhar esse conceito. A Margaret Thatcher, toda poderosa, dama de ferro da Inglaterra, falava uma questão que era o seguinte: se uma pessoa toda hora tem que falar que é uma dama, ela não é uma dama. E se todo momento nós tivermos que falar que nosso setor é sustentável, nós não somos para a sociedade. Então a gente tem que trazer maneiras diferentes de comunicação. E aí a gente lembra para a sociedade que houve uma revolução. Se você vai, por exemplo, você citou a IBA, Associação de Irrigantes e Produtores da Bahia e outras tantas, né? Aqui em São Paulo nós temos as PIP, ali da região de Paranapanema. Você vai ver uma associação de produtores preocupados com a questão do meio ambiente, sustentabilidade, a questão hídrica, né? E muitas vezes não sendo entendidos. Inclusive, a gente trabalha com um conceito que eu quero comentar, a partir da gente conversar um pouco mais, sobre sustentabilidade. Muitas vezes, da sustentabilidade, a gente considera a questão de meio ambiente, sim. Mas a sustentabilidade tem 3 pilares. Um econômico, porque o investimento numa área irrigada é muito grande. A operação do sistema é custosa, o custo da energia é muito alto, mão de obra, então tem um investimento muito grande. Então eu preciso ter uma estratégia de produção. E aí o produtor brasileiro tem uma primeira safra, uma segunda safra, uma terceira safra, fundamental, que seria bom a gente tratar dessa terceira safra, como ela é importante na segurança alimentar do Brasil. E nós temos também a questão de econômica voltada. E tem o segundo pilar, que é o social. E esse lado social, muitas vezes, as pessoas, eu falo que no Brasil, eu acho que não valoriza tanto os produtores, porque nós vamos no supermercado e estão abarrotados de alimento. Nós temos fome no Brasil, não é por falta de alimento, é por falta, muitas vezes, de recursos ou de políticas públicas que ajudem. Mas na pandemia, todo mundo assustou, falou, vamos correr no supermercado. O que aconteceu? Nada. Né? Então, a segurança alimentar, eu estava agora essa semana, estávamos juntos lá no BAG, né, com o Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, que é um ícone do nosso setor, ele fala que alimento é paz. Sim. Né? Então, nós vivemos numa... Então, muitas vezes o produtor... Mas a produção de alimentos, socialmente, ela é fundamental. Segundo ponto, a agricultura irrigada é um dos menores investimentos para criar um emprego. Gente, quem sabe a importância de uma família ter o ganho normal, ter um emprego, a esposa, o marido, né? Os filhos, né? Então, nós temos toda essa questão de geração de emprego, de renda, empregos estáveis, que você, o produtor, não para de produzir. Então, ele produz o ano inteiro. Fruticultura, lericultura, soja, milho, algodão, feijão, trigo. E tem uma questão a mais que é importante. Uma coisa que eu respeito é o produtor que queira sair. A pessoa quer sair para a cidade, quer fazer outra coisa, ótimo. Inclusive, nós temos muita oportunidade. Mas o que incomoda a gente muito é o êxodo forçado. O produtor é forçado porque não tem emprego, não tem renda. Então, a agricultura em geral e a agricultura irrigada em especial, ela cria condição para o pessoal ter uma adequada vida nas fazendas. Como o senhor comentava com a gente aqui antes do início das gravações, né? As fazendas irrigadas são fazendas de gestão e de competência muito avançada. As condições de trabalho, as condições de produtividade e a agroindústria que se cria em volta disso é uma outra realidade que também não chega para a pessoa da cidade. Né? Exatamente. Esse é um ponto que a gente devia ter excursão as fazendas irrigadas. Olha, como todo setor tem exceção. Então, assim, essas exceções têm que ser punidas, né? As exceções têm que ser lei, fiscalizadas, né? Aqui, como todos os setores. Mas, nas fazendas irrigadas, gente, você vê exemplos de um respeito pelo trabalhador, condições de trabalho, né? As fazendas irrigadas, eu conheço muitas e eu não encontro um caso onde você não tem uma decência do local de morar, alimentação, da infraestrutura, né? E até bons salários, né? Não, bons salários e participação. Olha, é comum você chegar
até a cozinheira, que teoricamente não está conectada, ter participação nos lucros. Isso, a mentalidade de gestão dessas fazendas já é outra. Isso, e completando a questão da parte econômica, social, da sustentabilidade, existe a parte ambiental. E o pessoal do agronegócio já percebeu e já observou o seguinte, que isso é importante para ele ter continuidade, não só para ele enfrentar a visão da sociedade, mas porque ele sabe que é o primeiro a ser prejudicado. Você tem uma curiosidade, na Suíça, há mais de 200 anos, a lei ambiental fala que um fabricante, uma fábrica, pode julgar o que ela quiser no rio, só que a captação dela tem que ser depois. Então, se ela jogar merda no rio, ela vai ser a primeira a receber. E o produtor que investe num sistema de irrigação, numa infraestrutura, para vocês terem uma ideia, essas fazendas grandes é um investimento de milhões. Então, eles precisam ter segurança que vai haver condição de produção, segurança jurídica, segurança jurídica. E, então, eles são os principais interessados nessa sustentabilidade. E o que eles estão fazendo? Né? Como muitas vezes o governo não consegue ou não prioriza, eles estão fazendo parcerias para que se possa estudar a disponibilidade do caso da Bahia, o caso do Mato Grosso, a Profi, Associação de Produtores de Feijão, Pulses e outros de irrigação, junto com o governo do Estado, eles estão financiando todo um estudo para falar o seguinte, como que a gente pode crescer, tendo resultado econômico, gerando situação adequada socialmente e que a gente haja respeito ao meio ambiente utilizando os recursos hídricos disponíveis de forma... E aí é tanta fake news, tanta desinformação que a sociedade recebe a toda hora, que a gente vê que existem dois grupos fazendo isso. Um bem intencionado, mas eu digo que o inferno está cheio, né? Que muitas vezes compra essas ideias sem analisar direito a questão. E existe também os mal intencionados. A produção brasileira de alimento incomoda o mundo. Incomoda o mundo. Tá? Incomoda até certo ponto, incomoda alguns setores, porque sem o Brasil, que hoje alimenta 1 bilhão de pessoas, pra você ter uma ideia, Rodrigo e Bel, daqui 2050 está logo ali. Né? Nós estamos em 2024, foram 26 anos que passa essa coisa. Nós seremos mais 2 bilhões de pessoas e os estudos da FAO indicam que nós vamos precisar aumentar a produção de alimento em 70% e que 90% disso tem que vir de aumento de produtividade. Então, como que você aumenta a produtividade de uma área? Tecnologia, semente, adubação... Mas qual é a tecnologia, Rodrigo, que você conhece, que aumenta de uma safra para outra 3 vezes, 5 vezes a produção numa mesma área? Professor, o senhor me fez lembrar uma coisa que é fantástica, esse dado que o senhor traz. Queria que o senhor encorpasse ele, que tem muito mais propriedade para referendar. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é o quanto o aumento da área irrigada é o principal aliado para não haver mais desmatamento e mais pressão por novas áreas agrícolas, né? O quanto esse ganho de produtividade, essa gestão, faz com que a gente consiga tornar o Brasil cada vez mais produtivo sem necessidade de desmatar, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, Rodrigo, tem um estudo da Exalc aqui de Piracicaba, coordenado pelo professor Durval Dourado Neto, fui diretor lá, eu tenho muito orgulho, que foi meu ex-aluno em Viçosa, e ele fez um estudo junto do GPP, Grupo de Políticas Públicas, onde eles pegaram as bases de dados do Brasil inteiro, de todas as bases de dados, de soja, milho, de rio e tal, e fizeram uma análise, chegaram que o Brasil tem 55 milhões de hectares a crescer em agricultura irrigada sem desmatar um único área. Olha isso. Só em cima, metade disso em cima de área de sequeiro e metade disso em área de pastagem. É quase que como colocar um Brasil produtivo em cima de outro. E eu tenho um número também que ele chegou, que ele chama assim de médio e curto prazo. Esse trabalho ele fez junto com a Agência Nacional de Água, com a FAO, então um negócio bem estruturado. Qual é o nome desse trabalho? Vocês... Grupo de Políticas Públicas, Expansão da Agricultura Irrigada. Perfeito. Ele chama intensificação em cima de agricultura de sequeiro e expansão em cima de áreas de pastagem. Então, o que acontece? Eu gosto muito desse número 55, mas me atrai mais um número que fala o seguinte: a curto e médio prazo, que é aquelas áreas que já existe negócio, já existe produção, então a irrigação tem água, é só um complemento a mais,
são 13,69 milhões de hectares. Se o Brasil, até 2050, é um desafio que eu costumo fazer, crescer os 13,69, nós vamos chegar em 22 milhões de hectares e a produção de sequeiro e irrigada vão ser iguais. Então, a gente não precisa expandir nada na nossa área de produção para dobrar, muitas vezes, a nossa produção. Vocês imaginam, quem está nos acompanhando, que o que acontece com a agricultura irrigada? Na verdade, você tem, você tem a fruticultura, né, que você tem que ter segurança. Estou vindo agora do Pará. Sabe uma cultura que é muito irrigada? O açaí. Falando, mas o Pará chove 2.000 milímetros. Chove. Por quê? Existem 4, 5 meses de seca e que ele deixa de produzir. Então, a pessoa entra com irrigação. Então, a irrigação é um suporte. E assim vai com outras culturas. Mas o que acontece é que esse crescimento da agricultura irrigada, ele traz uma série de benefícios. Um desse, produtividade, emprego, renda. Segurança, né, de investimento. Segurança alimentar. E uma questão importantíssima que interessa a todos nós, que seria a otimização dos ativos. A gente costuma medir o que a produção agropecuária em termos, quantos feijão, milho e tudo mais. Mas toda a cadeia produtiva de venda de carros, alimentação, tudo que ocorre nas cidades em torno desse processo é muito grande. E tá aliado à segurança e o sucesso dessa produção. Exatamente. E aí eu chamo a atenção de uma coisa. Por exemplo, vamos pegar uma cultura, uma rotação muito forte. Então, normalmente, os produtores entram com soja, é muito rentável, e a soja é importantíssima. Pessoal, a soja na alimentação animal de geração. Então, você entra... O que acontece na agricultura de sequeiro? Por exemplo, o oeste da Bahia que a gente está tratando. Então, o pessoal fica esperando as chuvas para plantar soja. Choveu em outubro, entra com a soja, outubro, metade. Aí vai a soja, pode ter algum veranico que ela produz o boi, mas tá. Aí você tira a soja, vai entrar com o milho. Aí você fica torcendo para chover no final. Ou o algodão, por exemplo, a 2021, 2022, faltaram 2 chuvas no algodão lá, ele diminuiu 120 arrobas. Um negócio doido do ponto de vista de perda. Então, o que a agricultura irrigada faz? Ela entra produzindo a soja mais cedo. Setembro, logo depois do vazio sanitário e tal. Com isso, quando a soja está precisando de pouca água, a irrigação está suprindo. Aí, quando ela começa a precisar de muita água, vem a chuva. Aí ela aproveita a chuva. Como ela entrou no momento certo, ela sai mais cedo. Aí você entra com o milho. O milho pega a chuva, faltou no final ter um veranico, a irrigação entra ali. Aí você, ou o algodão, tirou essa cultura do milho... Vai para a terceira safra. Aí o que acontece? Tem 2 produtos, o principal produto da alimentação brasileira, que é o feijão. O feijão tem um problema, não é uma commodity. Ele não tem uma comercialização muito forte, assim, do ponto de vista organizada. Então, os grandes produtores estão nas commodities, soja, milho, algodão. E o feijão só vai entrar na terceira safra. Então, se não houver irrigação, a produção de feijão, que é uma base alimentar do brasileiro, fica prejudicada. E uma coisa assim que me deixa assim entusiasmado. Como é que a agricultura brasileira cresce, a pesquisa? O trigo, que é uma cultura de clima frio, só se plantava no sul do Brasil, hoje ela foi domesticada e se planta no Cerrado como terceira safra. E o trigo é uma das poucas culturas que o Brasil importa. Então, o Brasil está caminhando para ser superavitário de trigo, que é uma cultura importante do ponto de vista econômico, social, de alimentação, mas tem uma questão a mais. Quando você entra com o trigo na rotação da soja ou algodão, você diminui os problemas fitossanitários. Então, você diminui o custo de produção do algodão, da soja, do milho, e você diminui também os impactos que podem ser negativos da aplicação de produtos. Então, você tem uma cadeia na agricultura irrigada que é sensacional e que a sociedade precisa incorporar isso, porque está acontecendo uma revolução, os produtores irrigantes estão resolvendo um problema de segurança alimentar do mundo e, muitas vezes, estão sendo tratados de maneira inadequada. Mas por que o Brasil ele tem grande potencial de irrigação e a gente não é tão produtivo assim? Qual que é o caso do Mato Grosso, que o senhor comentou, e algumas culturas, por exemplo, a cana-de-açúcar? Na verdade, existe essa questão econômica, né? Então, o Brasil, se você vê bem, né, nós temos impostos e uma situação que esses produtos que chegam muitas vezes importados têm um custo que, quando, no início, eles tinham um custo muito alto. Então, dificultava em grande escala
Tanto é que o boom da irrigação de 2020, 2021, 2022 se deve também ao crescimento das commodities, né, que cresceram muito. Então, o Brasil demorou um pouquinho, mas está entrando no mercado, né, disso aí. O Mato Grosso é uma questão especial, porque o Mato Grosso produz hoje o que o Brasil produzia há 20 anos atrás. É uma capacidade de produção, o maior produtor de algodão. Muito produtivo. Né? Se fosse um país, ele seria o terceiro país do mundo, produtor de soja. Ele tem uma capacidade de produção impressionante, carne e tudo. O que aconteceu no Mato Grosso é que lá tem uma situação ímpar, que as chuvas. Normalmente nas regiões, a gente fez um estudo, já acabou para a região de Primavera do Leste, no Mato Grosso chove sempre mais de 200 dias durante o ano. Esses 200 dias é o mínimo necessário para você ter uma segunda safra. Então você tem a safrinha de milho, que hoje é o safrão, né? E o que está acontecendo? Então eles não necessariamente precisaram de irrigação. Só que está acontecendo o seguinte, a irrigação começou a perda de safra. A soja pode essas questões que eu coloquei. Alteração climática, né? E o que a gente observou na região de Primavera do Leste? Até o ano 2000, não existia, 2010, se eu não me engano, não existia menos de 200 dias de chuva. Então a segunda safra era garantida, eu pedia. A partir desse ano, nós tivemos muita frequência, como esse ano, de menos de 200 dias de chuva. Então, num local que eles tinham garantido, principalmente na região de Primavera do Leste, uma segunda safra garantida já não está mais. Agora já depende da irrigação. Aí a irrigação entra como um elemento importante e daquele número que eu falei de 55 milhões de hectares que o Brasil tem potencial, o Mato Grosso tem 10, 20%. E dos 13 milhões de a curto e médio prazo, o Mato Grosso tem 30%, 4 milhões. Então, a gente mede que é um estado que pode usar a irrigação a favor do seu desenvolvimento, porque tem água, capacidade e tudo mais, e não usar isso aí, eu costumo medir o sucesso de alguém em função do potencial. Se você tem um potencial para segurar uma segunda safra sem perda, você tem um potencial para poder fazer uma safra de algodão segura, você tem potencial para fazer uma terceira safra, por que não investir? Por que não fazer? E lá está acontecendo, está crescendo muito, viu, Bel? E nós temos alguns desafios de infraestrutura de energia, né, professor? Que tem regiões que tem água, o produtor quer irrigar e que ainda a infraestrutura de energia não chegou. Agora, como é que o senhor vê as novas, a energia solar, o sistema híbrido? Como é que o senhor vê essa fronteira que nós estamos vivendo? Na verdade, as limitações a respeito do crescimento da agricultura irrigada era, primeiro, disponibilidade de equipamento e preço. Pra você ter uma ideia, em 1986, temos um congresso da BID, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, tinha Ministério Extraordinário de Irrigação, e lançou-se um programa de irrigar 1 milhão de hectares no Nordeste e 1 milhão de hectares no Sul. E ninguém não tinha a expectativa de chegar por dois motivos. A indústria brasileira era muito pequena e não existia conhecimento técnico científico de pesquisa. Então, hoje a gente superou. A indústria brasileira está aí, mais as empresas, acessível, o preço está aí, tem conhecimento, nós temos domínio. Então, venceu esse problema. E aí continuam dois problemas. Um é a gestão hídrica, não é a disponibilidade hídrica, seria a gestão hídrica. A gestão hídrica no Brasil precisa evoluir muito. O processo de outorga é um dos processos mais interessantes e importantes que nós temos, mas mais burro. Porque o produtor pode tirar uma certa quantidade considerando a vazão mínima. Então, na verdade, a gente precisa de outorgas sazonais, onde tem mais água ele pode tirar mais ou ter menos. Nós precisamos de novos conceitos, por exemplo, de outorgas coletivas. Capacidade de armazenamento. Armazenamento de água. E o que a gente vê é que isso está demorando um pouco as atualização das normas. Então, porque a água brasileira, a gestão, quando é um rio federal que passa em mais de um estado, ou divide mais de um país, de outro país, é da gestão da ANA, Agência Nacional de Água. Quando o rio nasce e morre dentro do estado, por exemplo, como o Rio Grande da Bahia, do oeste da Bahia, ele é de gestão estadual. E a água subterrânea é de gestão estadual. Então, nós primeiro precisamos vencer essa questão através de estudos, conhecimento e novas maneiras de gerir a água para ela gerir de forma segura, mas que gere produção e beneficie o produtor que utiliza bem a água.
E o terceiro ponto que você citou, talvez esse tenha sido uma grande barreira, que é a questão da energia. A agricultura irrigada, ela precisa de muita energia, né? A gente usa energia elétrica e que exige investimento. Então, nas regiões hoje, para o oeste da Bahia, mesmo Mato Grosso e outras importantes regiões de crescimento da agricultura irrigada do país, ela está muito limitada porque não se consegue fazer chegar energia. E aí veio, né, as soluções, que são a energia eólica, mas principalmente a energia fotovoltaica. Nesse ponto, né, estão existindo várias mudanças em termos do custo, maneira de administrar, sistemas mistos, onde eu tenho energia elétrica, energia solar e energia através de geração com diesel. Nós temos, eu vi agora recentemente, visitei um projeto que a Bauer participa, né, lá no oeste da Bahia, que nós temos baterias para poder suportar essa questão toda. Então, eu digo que eu sou muito otimista. Eu acho que a gente deve planejar esse crescimento da agricultura irrigada, porque vai vir soluções, estão vindo soluções, né? E hoje empresas como a Bauer e outras, elas estão fazendo projetos, muitas vezes turnkey, que eles entregam não só o pivô, não só o carretel, mas toda a infraestrutura, inclusive com energia solar. Então, isso nos faz, assim, ter uma boa perspectiva de desenvolvimento do setor. Professor, o senhor comentou um ponto e eu queria saber a sua visão disso. Nós tivemos Expedição Brasil Irrigado, que é um programa que a gente faz da Bauer, que a gente corre o Brasil para contar histórias de sucesso, não só de irrigação, mas de grupos, de pequenos, médios e grandes produtores. E eu fiquei impressionado com o impacto que teve ali na divisa do Ceará, ali em Mossoró, o impacto que teve a transposição ali, o acesso à água de 15, 20 anos atrás, e o quanto pequenos produtores se tornaram até médios produtores, empregando 80, 100 famílias a partir primeiro da água, lógico, a energia e a irrigação. O que o senhor vê no Brasil, áreas ou regiões que vão mudar daqui para frente com a chegada dessas transposições de São Francisco e Águas? Eu olho para esse Nordeste assim e falo, vai ter muita coisa que vai acontecer aí daqui para frente. Como é que o senhor vê isso? É isso mesmo? Bom, a tão criticada transposição do São Francisco, por vários motivos, a gente debateu isso muito no passado, tinha alguns questionamentos, mas eu costumava brincar e falar assim, ninguém questiona uma ponte Rio-Niterói. Por quê? Porque a infraestrutura de cidade, aí são obras que tem aí de toda, né? E realmente a obra de transposição de São Francisco tinha alguns questionamentos, mas ela tinha, além desse braço de irrigação, tem um braço muito importante de abastecimento. Então, por exemplo, o Ceará, que é um estado com muita limitação de recursos hídricos, hoje o braço chega lá no Castanhão, então você tem uma disponibilidade maior que traz esse benefício, né, que é a água. Eu acredito que sim, mas eu acredito que existem soluções mais simples, né, e que exigem um pouco mais assim que a gente tem, ou seja, armazenamento de água, né, porque mesmo nos lugares do Brasil que chove pouco, se a gente pegar outras regiões como Israel e outros países, a gente vê que eles conseguem sobreviver através de políticas públicas muito efetivas. Por exemplo, não é uma grande quantidade, mas, por exemplo, você pegar águas residuais de cidade, água de esgoto, e tratar e fornecer para que os produtores pequenos possam irrigar, e você consegue irrigar até olericola sem nenhum problema, desde que o tratamento seja adequado, né? Você tem políticas públicas de fazer reservatórios, né? Então você vê grandes projetos e é interessante que se a gente fizer um balanço desses perímetros irrigados, desse desenvolvimento, o custo deles, que é elevado, muitas vezes até por falta de eficiência pública de fazer, sem eles o custo seria muito maior. O que seria o norte de Minas, por exemplo, sem o projeto Jaíba, sem o projeto Gorutuba? O que seria a região ali de Bahia, Pernambuco, se não tivesse ali a região de produção de frutas? Por exemplo, o Ceará, pra você ter uma ideia, a agricultura irrigada representa menos de 10% da área plantada do Ceará e gera 51% da renda. O oeste da Bahia, olha isso, com 10% da área irrigada, ele gera 36% do valor bruto da produção. Então, a gente precisa, essa questão do pequeno produtor, né? A gente precisa de soluções para isso e, sem dúvida nenhuma,
cada estado, cada região tem que buscar a sua solução, que pode ser parte de uma transposição, parte de um armazenamento, parte de políticas públicas, né, que possam atender essa demanda, né, e um compromisso com a gente, com o povo brasileiro, porque se a gente vê que outros países fazem isso, por que a gente não pode fazer? Né? O senhor comentou de Israel. Israel é um case frequentemente comentado. Eu tive a oportunidade de estar lá visitar, e é impressionante o que eles fizeram com aquela terra em 50 anos, né? E a eficiência que eles tiveram, né? E aí, uma curiosidade, talvez o senhor possa nos ajudar aqui. A gente tem um oceano, o Brasil é um dos países que tem a maior área, né, de mar, de acesso à água, né, do mar, né? A gente sabe que o custo da dessalinização ainda é muito alto, mas parece que está surgindo novas tecnologias. Como é que o senhor vê essa possibilidade de um dia a própria água, né, dos oceanos ajudarem na irrigação, pelo menos costeira do Brasil? Eu vejo com algum cuidado, porque a situação de Israel é muito diferente da nossa, né? Produção de alimentos, a disponibilidade hídrica deles é muito menor. Então, eles disponibilizam para o produtor uma água dessalinizada a um custo mais elevado, ou água de efluentes, né, tratado, a um custo menor. E não tem saída, né? Eu acho que no Brasil, um pouco dessa dessalinização vai atender primeiramente o abastecimento humano. Da cidade. Cidades, as pequenas comunidades que têm água salobra e tudo mais. Pode até chegar numa irrigação de uma horta, alguma coisa. Mas em grande impacto da agricultura, de produção de alimentos mesmo, eu sou meio cético, até porque nós temos o custo de oportunidade. Eu vou ter pode ser que uma comunidade ali... Mais próxima, né? Mais próxima. Mas a gente tem tantas possibilidades de suprir a demanda hídrica de O Brasil é muito rico, né? Muito rico. E o volume de água usado na agricultura irrigada é muito alto. Então, assim, a gente não dessalinar uma certa quantidade, tem que ser um volume muito grande. Então, eu acredito mais no investimento em reservação, transposição e outras coisas mais, né? E eu acho que a gente pode atingir mais e de forma mais ampla esse objetivo de irrigar. Professor, a temática de sustentabilidade, como é que o senhor vê? São dois assuntos que, assim, para a gente debater aqui. Como que o senhor acha que o agronegócio deve se posicionar como isso? Nós, empresas, produtores, na sua visão, como que nós deveríamos se posicionar? E, por outro lado, o que já está acontecendo nessa área que é tão chamada para o debate junto à sociedade? Essa questão de sustentabilidade, além de ser o elemento fundamental do sistema produtivo, só pode se produzir com a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Nós temos que pensar nessa questão da visão da sociedade. Então, a gente muitas vezes tem determinadas características que a gente sabe e não fala sobre elas, mas muitas vezes tem determinados momentos que a gente é obrigado até a colocar para que o interlocutor nosso, no caso a sociedade, possa ter uma visão menos distorcida, né? Quem já não ouviu dizer que a agricultura irrigada consome 60%, 70% da água do país? Isso está no imaginário público. Então a gente começa a ver, olha como é que é o absurdo disso. Primeiro que a agricultura irrigada não consome. Ela usa a água e devolve limpinha à atmosfera. Então, primeiro ponto. Se eu pegar uma cultura de milho, por exemplo, para pegar uma cultura comum, irrigada, eu vou lá jogar uma certa quantidade de água, sei lá, 1.000 litros. Desses 1.000 litros, 999,9 volta para a atmosfera, na forma pura. E o vento vai levar e vai chover em outro lugar. Claro, se chovesse em cima do rio onde saiu, aí estava resolvido o problema, porque não teria nenhum problema. Mas como ela não chove ali, eu tenho que ter outorga e tenho que fazer essa coisa. Então, 99% não é consumo, volta. Aí entra a primeira coisa, essa água não é considerada útil, retorno. Por exemplo, uma cidade consome lá 1.000 litros, indústria, cidade, pessoas, banho e tudo mais. 500 litros, 600 ela devolve no esgoto. Então isso é considerado retorno. Então a sociedade gasta menos água porque ela retorna o esgoto. A agricultura irrigada devolve água pura e isso não é considerado. Por quê? Porque a gente não sabia onde ela ia. Hoje nós já sabemos.
Nós temos um programa da Universidade Federal de Viçosa, junto com o MAPA, onde a gente está estudando nos perímetros irrigados, onde vai, eu chamo dos rios voadores da irrigação. Olha. Tem os rios voadores da Amazônia, e esses rios a gente vê, ó, tanto chove na própria bacia, tanto chove fora da bacia, e tanto chove no mar, que a água ia para o mar mesmo, né? Inclusive, um caso interessante no Mato Grosso, que 73% das águas do país estão na bacia amazônica. Quando eu irrigo no Mato Grosso com água da bacia amazônica, por exemplo, Telespires, a região lá, eu promovo uma transposição gratuita para a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco, porque eu tiro água irrigada de uma bacia que tem muita água que sobra e jogo em outros. Cria um segundo rio, digamos assim. Isso, a gente está estudando isso e tudo mais. Interessante. E tem outra questão mais importante ainda, que é o seguinte, 60, 70, essa é uma fake news tão violenta que ela nos deixa assim, até estressado, porque a sociedade comprou essa ideia. Nos próprios ambientes de gestão de hídrica, gestão hidrosuperficial, eles falam isso. Só para você ter uma ideia, os rios brasileiros todos, a maior quantidade de água está no aquífero, vamos esquecer o aquífero enquanto. Todos os rios brasileiros, colocando de forma geral, tem uma vazão de 200 mil metros cúbicos por segundo. Significa que, na época de chuva, época de seca, tal, em média, os rios brasileiros têm 200 mil metros cúbicos que correm por segundo. Todos os usos no Brasil, indústria, cidade, irrigação e tudo mais, utiliza 2 mil metros cúbicos. Então, todos os usuários 1%. do Brasil, 1%. E a irrigação usa 60% de 1%. Essa conta de e devolve 99%. É a conta de 60%, 70% da água para o agronegócio não é contada em cima da real disponibilidade de água, né? Isso, e aí fala assim, a pessoa fala assim, mas peraí, vamos tirar a Amazônia daqui, que é 73%. Quando você tira a Amazônia, dá 2,4%. Aí você fala assim, mas não é possível. Aí, pode, é pouco? Não, tem que ter outorga, tem lugar que está estressado, tem lugar que tem que estudar. Mas o que a gente fala é o seguinte, como é que alguém de sã consciência, um técnico, alguém de boa índole, pode afirmar para a sociedade que a agricultura irrigada consome, primeiro não consome, gasta, usa, não gasta, usa 60%, 61%. E ainda, e isso vira o ideal. Então, uma mensagem, né? Negativa. E o terceiro ponto é o seguinte, qual o problema que nos preocupa hoje, muito seriamente, nas mudanças climáticas? Inclusive, a gente tem feito um esforço muito grande que os produtores das regiões entendam isso, porque os produtores fazem parte da solução das mudanças climáticas, né? O que a gente observa? Na agricultura irrigada e de geral da agricultura, uma das maneiras mais eficientes de contrapor o efeito estufa, tirar o carbono, é no solo, nas culturas, quando você tem culturas armazenando ali. Então, o que nós fizemos um estudo lá na Bahia? Nós pegamos áreas de cerrado, áreas de todo tipo, irrigada, de sequeiro e tudo mais, e medimos de uma maneira muito científica, foi publicado nas melhores revistas, um trabalho coordenado pelo professor Marcos Reio Costa, que ele é membro do IPCC, desse órgão que cuida das mudanças climáticas e tudo mais. Ele foi lá, avaliou até 1 metro e viu quanto de carbono que tinha em área de sequeiro, área de pastagem, área irrigada, cerrado e tudo mais. E ficou abismado com a quantidade de carbono que tem na área irrigada. Então, a área de agricultura irrigada é um sumidouro de carbono da atmosfera. E para você ter uma ideia, esses números foram utilizados, eu fiz isso pessoalmente, calculamos uma mitigação da agricultura irrigada, ocupando aí 3 milhões de hectares nos últimos anos, e a agricultura irrigada, os sistemas irrigados, é parte do programa ABC, agricultura de baixo carbono. Então, a agricultura irrigada não consome, usa, não é tanta água quanto se fala, mas é importante, está respeitando o meio ambiente, está trabalhando com sustentabilidade e ainda está mitigando o efeito estufa através de carbono no solo. Professor, isso é um dado fantástico. Vou tentar fazer um recorte para ver se é isso mesmo, para o pessoal de casa que não é da área ver se entende. Veja se eu entendi direito. A área irrigada, você tem o crescimento da cultura, né? Você colhe, então você tem a pastagem que o gado come, depois ele vem ali para o broto de novo e cresce de novo. É isso, professor? Por esse crescimento mais rápido, por ter água, sol, tudo,
esse crescimento da planta frequente, periodicamente, sequestra mais carbono, até mais do que muitas matas adultas. Essa informação é mais ou menos isso? Na verdade, a gente tem que colocar o seguinte, em relação à agricultura de sequeiro, sim. Já é uma verdade. Então, mas ela complementa. Quando você pega a plano ABC, você tem diversos, floresta plantada, Sim. você tem integração, lavoura, pecuária, floresta e tudo mais. O que não tinha era a agricultura irrigada. Então, o que acontece? A agricultura irrigada, por crescer mais, por gerar mais biomassa, por gerar mais produção durante o ano, ela armazena mais carbono no solo. Isso é uma verdade. E olha, Rodrigo... Então eu entendi direito. Entendeu direito. E olha, tem um sinão a mais. Nós fizemos esse estudo num local que é solo arenoso, que é o oeste da Bahia, e a principal cultura soja, que são duas coisas que não são não são as mais atrativas do carbono. Então, se a gente for para São Paulo, você pegar a região do Paranapanema, você pegar diversas regiões de produção aqui de cana e tudo mais, nós vamos ter resultados ainda mais espetaculares. Então, se no oeste da Bahia, que é um solo arenoso e tudo mais, já está mitigando um nível muito alto, a gente imagina em outras regiões brasileiras. Então, a agricultura irrigada, que muitas vezes vista como um mal para a sociedade brasileira, ela tem sido uma dádiva no sentido de produção de alimento, produção de segurança alimentar, emprego e também, de sobra, mitigação do efeito estufa. Mas daí, professor, nós devemos, o brasileiro como um todo, nós que somos do agronegócio, nós temos uma dívida enorme com a área acadêmica do Brasil, como o senhor e tantos professores e pesquisadores, porque, mais uma vez, a ciência, a pesquisa e os dados vão mostrar realidades e panoramas que nós não enxergaríamos se não fosse a universidade, né? E aí você me dá a oportunidade, porque nos trabalhos está tudo citado, a gente tem apresentado os nomes, mas nós temos uma equipe muito forte, né? É o professor Marcos Rei Costa, a professora Gabriele, que trabalha a parte de clima, mudanças climáticas da Universidade, Departamento de Engenharia Agrícola. Nós temos uma equipe fantástica de agrosuperficial, o professor Demetrios, o professor Michel, o professor Ricardo. Nós temos o pessoal de hidrogeologia, tem o professor Eduardo, da Universidade de Viçosa, o professor Gerson, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos o professor Aziz, que é a parte de governança, eu e minha equipe da área de irrigação. Nós temos um grupo imenso e por trás da gente tem um séquito de orientados, de bolsistas que trabalham e que vão formar parte disso aí. Fora os técnicos das associações, da IBA, a Profi, que dão todo o suporte para a gente e tal. Então, realmente, a ciência brasileira, através do trabalho das universidades, do centro de pesquisa, vem promovendo esse avançar da agricultura brasileira, né? E deu suporte para o crescimento da agricultura irrigada. Então, uma indústria eficiente, uma rede eficiente de revendas e de assistência, consultores, as empresas associadas e realmente toda a estrutura é suportada por informações vindas das boas instituições de ensino que estão espalhadas do norte a sul do Brasil. Professor, é muito legal na Bauer, que a Bauer tem eu vou tentar definir assim, a Bauer tem uma humildade de se manter constantemente buscando aprender e se conectar com outros setores, com outras partes da sociedade, para a gente justamente corrigir, ajustar a vela e avançar. Como é que o senhor vê a parceria do seu trabalho, da sua pesquisa com a Bauer? Como é que o senhor vê a Bauer nesse cenário? Como é que o senhor analisa essa postura que nós estamos implementando a cada dia aqui? Eu gosto muito de conviver com a indústria. Então, eu tenho amigos e parceria com toda a indústria da área de irrigação, de motores, bombas. Então, a gente precisa, tá um pouco, inclusive, para ver, ajudar e pegar informação, muitas vezes nos ajudam nos eventos. A indústria sempre patrocinou a associação. A Bauer, hoje vocês estão vendo a Bauer atual, mas eu peguei as antigas revistas da ABID da década de 80, a Bauer patrocinava a ABID na década de 80, já tinha produtos no Brasil. E a indústria, então, a gente precisa estar junto, a gente está no mesmo barco, né? E o que a gente sempre faz é ter assim, então eu sou em parceria com toda a indústria, aqui estou visitando a Bauer, porque realmente a Bauer foi uma surpresa muito agradável no mercado, né?
é uma indústria austríaca que tem uma tecnologia muito bacana, que é boa, né? Assim como outras empresas. Então, eu conhecia pouco, eu tinha um pouco mais de participação das outras empresas, então eu estou aqui para conhecer um pouco essa tecnologia e talvez ser um pouco mais completo nas minhas palestras, nas minhas avaliações, né? Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo que a Bauer construiu e a gente visitando a estrutura que vocês têm aqui, né? E o que eu vejo, não só a parte de equipamento, né? Mas eu vejo um sopro muito importante de visão de negócio que é muito voltada para as empresas que estão tendo sucesso. Ou seja, você vê o seu produto não como um produto de venda, mas um produto de solucionar a situação do produtor. E para isso você tem que ter uma visão um pouco integral, entregar para ele não um equipamento aço, mas entregar uma solução. Então eu pude ver aqui, né, como vejo também em outras empresas, essa visão da Bauer, de ser parceiro do produtor e não ser simplesmente vendedor de um equipamento. Então eu acho que está de parabéns e a tecnologia que tem aqui realmente impressiona, né? E, então, assim, foi muito bom essa visita e a oportunidade, inclusive, de estar aqui com você nesse podcast aqui. Poxa, professor, a gente poderia ficar horas conversando, porque o senhor tem toda uma trajetória, né, de pesquisa, e não só de pesquisa, mas de aplicação desse conhecimento com consultorias, e para a gente é muito importante ter acesso a esse conhecimento e poder dividir com o nosso produtor, com o mercado. É o que a gente diz, não é só a Bauer, são todas as empresas do segmento, todas as associações corrigindo erros, achando soluções, e todos crescem quando todos buscam fazer o melhor, que eu acho que é o que o agronegócio está fazendo. Eu queria, né, junto com a nossa parceira aqui, a Bel e a Bauer, agradecer a presença do senhor, dizer que foi uma satisfação. Eu tenho certeza que todo mundo de casa gostou bastante, e vamos ver se a gente grava outros episódios aí com outros temas, né? Exatamente, tem tanta coisa, né? Eu brinco que muitas vezes o professor, a gente tem que segurar, porque a gente quer muitas vezes trazer uma informação importante, mas é uma oportunidade. Eu vejo que a gente precisa comunicar com a sociedade, com o setor, né? Com a indústria, os técnicos que estão no campo, né? Não só de uma empresa, mas de todas as empresas. Eu acho que essa atividade aqui, o podcast, vai atingir todo um setor. E é importante que o setor tenha consciência que nós estamos todos no mesmo barco, não é? E que eu vi isso uma vez numa palestra de um CEO de uma empresa. Nós estávamos no final de um evento da irrigação, e aí era a última palestra, então o pessoal do indo embora, mas todo mundo das empresas sentou, porque os chefes das empresas estavam falando, tá? Camisa verde, amarela, vermelha, azul, todo mundo lá. Aí ele fez uma observação, o seguinte: falou, o pessoal que está de camisa azul, camisa tal, você acha que o seu né, inimigo, uma palavra melhor, o seu competidor, está do lado da camisa diferente? Não. O seu problema está exatamente em você, porque o mercado é tão grande e vai absorver as boas ideias, vai absorver as boas tecnologias. Então, o competidor não é o de camisa de cor diferente, é a sua mesmo, exatamente, se você não atender o mercado de maneira adequada. Então, é essa a lição que fica para a indústria: o seguinte: toda fabricante tem que fazer a sua lição de casa, entender o que o mercado está querendo da melhor maneira possível e tentar vender uma solução, não um produto. Né? E no momento que ele enxerga isso, o mercado está aberto para ele, porque o produtor ele é muito responsivo a essa questão. Professor, como que as pessoas podem te contatar? Agora, a pessoa pode falar comigo através do meu e-mail, tá, né? Eu vou lá um e-mail mais comum, que é mantovani.everardo@gmail.com. As pessoas podem interagir, mandar alguma mensagem que eu posso responder ali e criar um canal diferente para a gente comunicar. Tá ótimo, muito obrigada mais uma vez. E você que está em casa assistindo a gente, né? Não só em casa, em qualquer lugar, mas siga a gente nas redes sociais da Bauer, se inscreva no nosso YouTube e também no Spotify, para acompanhar os próximos bate-papos produtivos, né? É isso aí, foi mais um episódio muito produtivo para o professor, e em breve mais um episódio para a gente continuar expandindo o conhecimento e trocando ideias aí sobre tudo do mundo da irrigação. Obrigado, vamos em frente. Até a próxima. Até a próxima.
Produtividade e inovação no agronegócio. Bauercast, um bate-papo produtivo.